Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. A tentativa dos bolsonaros de colocar o Brasil de joelhos. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Universo Paradoxo. Já chega fortalecendo aí, se inscreve no canal, deixem seu like, compartilhem e ativem o sino das notificações. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês vão comemorar a tão sonhada prisão de Jair Bolsonaro. Porque, meu amigo, esse dia está mais próximo do que nunca. Na calada da noite de 14 de julho, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, entregou ao STF o parecer final da ação penal número 2668, um documento de 517 páginas que pede a condenação de Jair Bolsonaro por chefiar a organização criminosa e tentar dar um golpe de Estado. Se condenado, Jair Bolsonaro pode pegar até 43 anos de prisão. Os crimes detalhados aí pelo Procurador-Geral da República aí: lista, liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado com violência e grave ameaça ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Mas não para por aí, porque os autos também revelam plano que envolvia até assassinato de chefes de Estado, incluindo Lula, Alckmin e o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Isso tudo tem nome: ditadura. E Bolsonaro se achava o próprio Deus acima de tudo. E o Brasil acima de todos. Narcisismo puro com um toque de megalomania por parte de Jair Bolsonaro e toda a sua família. E o que o Jair Bolsonaro fez diante da iminência da prisão? Mandou seu mais fiel escudeiro, Eduardo Bolsonaro. Desde que foi para os Estados Unidos, o 03 atua como agente internacional contra o Brasil, ao lado do ridículo Paulo Figueiredo, um verdadeiro traidor da pátria que trabalha ativamente contra a justiça e a democracia, e agora também contra a economia brasileira. O Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa principalmente do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né, tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo. Enquanto Eduardo posa de coitadinho e perseguido político, sua esposa Heloísa Bolsonaro ostenta bolsas de grife, viagens à Disney e rodeios do Instagram. Acompanhado, claro, pelo Eduardo Bolsonaro. A narrativa de vítima cai por terra quando a vida de luxo aparece em cada clique. É o típico fanfarrão de extrema direita. Grita ditadura, mas vive bem com o dinheiro dos outros, principalmente com o pix do gado bovino. E ao ser questionado pelos seus luxos aí, a Heloísa Bolsonaro aí vem apagando essas fotos aí recreativas da família dele. Enquanto isso, o Brasil, liderado por Lula e presidindo o BRICS, levanta a bandeira da desdolarização e da soberania econômica. E isso incomoda muito Trump, que já pensando aí no quarto mandato e também na perda da hegemonia estadunidense, já ameaça o Brasil com um tarifaço de 50% sobre aço, alumínio e do agronegócio também, com a entrada em vigor prevista para 1º de agosto de 2025.
E sabe que no meio desse pandemônio, com essa sabotagem que ele causou ao Brasil, o que ele fez? Disse que só volta ao Brasil se a direita ou a extrema-direita vencer em 2026. E se Alexandre de Moraes sair do STF. Ou seja, renunciou ao mandato. Sem dizer com todas as letras. Mais do que fuga, é sabotagem institucional e econômica. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou numa entrevista que me concedeu nesta segunda-feira na coluna do Estadão que não voltará ao Brasil agora e que, embora lamente, vai sacrificar o mandato. O parlamentar disse ter tomado essa decisão por ter a certeza de que, se retornasse, seria perseguido e preso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vou citar em aspas o que ele afirmou. Por hora, eu não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender. Eu estou me sacrificando o meu mandato para levar adiante a esperança de liberdade. Estou falando com alguns assessores. Se for o caso de perder o mandato, vou perder o mandato e continuar aqui. Nesta mesma entrevista, Eduardo avaliou que o trabalho que está fazendo nos Estados Unidos é mais importante do que o trabalho que poderia fazer no Brasil. Novamente aspas, no Brasil, o STF, quer dizer, Alexandre de Moraes, ia tentar colocar uma coleira em mim, tirar meu passaporte, me fazer de refém. Eu não preciso mais de um diploma de deputado federal para abrir portas e os acessos que tenho aqui. Então, a princípio, eu continuo nos Estados Unidos. Eduardo disse ainda que não tinha conversado com o pai, Jair Bolsonaro, sobre isso e que não tem medo de ser chamado de fujão porque tem total segurança naquilo que está fazendo e que tem apoio popular. Afirmou, eu não vou, sem ter cometido crime nenhum, forçar minha esposa e os meus familiares a me visitarem numa cadeia injusta. Avaliou ainda que o Brasil não vive uma normalidade democrática, questionou por que o presidente Lula se intromete na justiça de outros países, pedindo liberdade para Cristina Kirchner na Argentina e colocando em voo da FAB para trazer para o Brasil a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção. Por fim, ele avaliou ainda que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 50% os produtos brasileiros, pode ser só o começo. Não usou exatamente essas frases, mas disse, se Trump já ficou irritado com toda essa situação que está acontecendo com Jair Bolsonaro, aí ele levantou o pensamento, imagina se Bolsonaro for condenado e preso. O Eduardo Bolsonaro deu um tremendo tiro no pé e no do pai também. O seu teatro expôs o falso patriotismo dos Bolsonaros, que agora são usados por Trump como desculpa para atacar o Brasil e o BRICS. E até empresários norte-americanos estão emputecidos com as tarifas de Trump, alegando que isso vai encarecer muito os custos de produção, que também vai afetar o consumidor final, que vai acabar pagando mais caro pelo produto final. E a elite econômica brasileira exige uma reação firme de Lula. E Eduardo Bolsonaro, que já fez ameaças ao STF e ao governo Lula com tons de ameaças e provocações do tipo sequestrador. E mais irônico, que Eduardo Bolsonaro, em suas ameaças, diz que Alexandre de Moraes não dorme mais, que está assustado. Mas, ao julgar pelo aspecto físico de Eduardo Bolsonaro, quem está realmente sem dormir direito é ele mesmo. Será que se o pai dele, Jair Bolsonaro, mandar mais grana via Pix, ele melhora? Deixem aqui nos comentários também. E chegou a hora. O STF precisa agir com firmeza. A prisão de Jair Bolsonaro será um ato de honra do Estado Democrático de Direito. Os Bolsonaros serão lembrados como os que sempre foram, párias e traidores do Brasil e um bando de inúteis. E aí, galera? Falem pra nós aqui. No dia da prisão vai ter festa na casa de vocês também? Se você quer festejar a prisão de Bolsonaro e a derrocada da extrema-direita, junte-se a nós na nossa luta. Fortalece o canal aí, se inscreve, deixa o seu like, compartilhem com geral e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade do canal. E até a próxima!
Aqui no Universo Paradoxo, notícias e análises políticas com coragem, sem rabo preso com ninguém. Um salve do Paradoxo e até a próxima.